Boa noite, galera! Aí, Freaks, vamos falar hoje aqui sobre as notícias dessa semana, desse outubro. Que outubro? De setembro! Eu tô já malucão aqui. Aconteceu muitas coisas aí nessa semana, nesse meado de setembro de 2023. E chamei aqui o querido PH Carvalho, não acredite se quiser, para comentar. Hã? E aí? E aí, pra gente comentar um pouco sobre. Já deixa seu comentário aí, já curte, manda para aquele seu colega que gosta de ouvir um podcast no YouTube. Já manda para ele e a gente tá gravando isso aqui ao vivo, em live, então eventualmente erros e enganos e tudo mais. Foda-se, né? É ao vivo e a gente vai que vai. Galera, o chat que vocês estão vendo aqui é o chat da live, então o pessoal vai comentando e vocês podem ir reagindo conforme for necessário, se vocês quiserem. De toda forma, meu querido PH, onde a gente encontra você? Você tem um podcast querido, já gravei vários episódios lá, acredite se quiser. Diz aí qual é a proposta do podcast, como que a gente encontra ele aí? Vai lá nas suas redes agregadoras, que chamam hoje em dia, então porrada, né? Spotify, Deezer, sei lá o quê, YouTube. Acredite se quiser. Vai lá. O Jacaúna e eu estamos sempre lá trocando umas ideias, né, Jacaúna? Falando Importante. coisas que a gente não pode, né? Coisas que a gente não deve, entregando o ouro dos outros, entregando os podres das sociedades secretas, né? Dos esqueminhas fraudulentos. Pois é, então, cola lá, vocês vão gostar. O papo é interessante. Maravilha. Acredite se quiser, é um podcast muito bom para quem curte terror e mistérios e tudo mais, porque o PH já foi malandro, botou acredite se quiser, e aí pode ser qualquer coisa, porque acredite se quiser, entendeu? É estratégia, estratégia. Não me culpe, acredite se quiser. Mas diferente, ó, já vou começar aqui metendo a malha já, mas diferente de um outro produtor de conteúdo, assim, do Instagram, do TikTok, que só fala polêmicas para ganhar público, o PH só fala mesmo da opinião dele, tá? Ele gosta muito de... a opinião, não, pelo menos a opinião dele. Agora tem um pessoal aí, né? Não vamos citar muito, mas lá no grupo da WhatsApp a gente fala muito, que, meu amigo, só dá notícia pela metade, só fala a parte que interessa para dar aquele rebuliço e a gente não gosta disso, não. O episódio que soltei ontem, do Acredite Se Quiser, sobre essa história da múmia, e cara, eu soltei os cachorros. Eu falei o que eu acredito, o que eu acredito não, eu falei o que o que eu pesquisei, o que eu descobri, o que eu sei, e muita gente não gostou. Não gostou. Então vamos lá, PH. Olha só, eu fiz 2 vídeos no TikTok, assim, no dia da notícia, no dia seguinte da notícia, fiz 2 vídeos no TikTok, pra tu ver como que a internet populariza as coisas. O primeiro vídeo, meu canal do TikTok é pequenininho, o canal tem 1000 pessoas só. Meu primeiro vídeo foi falando da notícia meio de forma crua. No final eu digo que eu acredito em ufologia, que eu gosto de ufologia, mas eu não disse sobre o assunto em si. Deu 6.000 visualizações em um dia. O segundo vídeo que eu lancei 15 minutos depois, eu tava falando quem era o Jaime Maussan. Deu 220 visualizações. O falando da notícia, com uma cara meio assim, neutra ou espalhando, 6.000. O que eu falava, por que não deveria levar muito a sério, porque quem é o cara que tá trazendo essa notícia? 220 visualizações. Mas isso não é interessante. Isso não é interessante. O que você acha que é mais interessante? Trocar ideia e divulgar que pode ser uma múmia alienígena ou que é um bonequinho de papel machê? Então vamos lá. PH, que porra é essa que a gente tá vendo aqui na live? Não sei se tu tá com a tela aberta aí, a gente tá com a live. Sim. Tá aí, ó. Isto É, tá lá no site da revista Isto É, tá lá o bonequinho querendo mamar peitinho. Pois é, vamos lá. Eu vou aqui, é o Gui, eu não vou lembrar o resto. O pessoal, a ZD do pessoal da Twitch, é tudo. É Gui 720, Alfa, Beta, Gama, Zeta. Você nunca lembra o nome das pessoas. Então, vamos lá, o Gui que perguntou aqui agora. Essa história é de 2017. Bom, vamos lá. Gente, o Maussan, ele não é ufólogo, tá? Feliz de conversa. O Maussan, ele é apresentador. Ele é tipo o ratinho americano lá. Ele apresenta... Pode falar. Por isso que eu falei no meu vídeo que eu falei dele. Eu falei assim, gente, eu ainda falei que ele é ufólogo, eu dei esse crédito pra ele, mas ele faz um programa genérico sobre tudo que é mistério. E aí eu falei, ele é tipo o ratinho do México e dos Estados Unidos, porque ele também apresenta programa nos Estados Unidos, é meio ali no sul dos Estados Unidos, né? Ele já teve um programa no México ali, como se fosse um de domingo, assim, um Gugu da vida, que
que ele trazia coisas assim, entrevistas com gente. Aí, pô, uma vez ele levou no programa dele uma sereia, ele fez um mês assim, de suspense para mostrar a sereia, que era, era um pedaço de um macaco costurado com rabo de peixe que ele comprou no mercado da China, aí, sacou de É souvenir. tipo aquela piada do Silvio Santos que demorou uns 2 meses falando que ia mostrar um homem virando peixe no palco. Não sei se tu já lembra disso. É! Tu lembra Sim, disso? E aí ele chega lá, isso o cara com a específico não. frigideira, e aí o cara joga o peixe pra cima assim, ó. Dentro da frigideira ele virando peixe. Mas é isso. Porra, ele é o Você lembra? caralho. Você lembra quando o Ratinho foi divulgar que tinha capturado o ET de Varginha, que ele divulgou no programa dele? Que ele levou uma caixa, e a caixa tinha ET de Varginha, e ficou de semanas. Lá quando abriu, era aquele ET que fazia do Rodolfo. Foi aí que Caraca. nasceu o ET, por isso que ele chama ET. Desse Caraca, eu não jeito. nem lembrava disso. Ô, Pois é. PH, o teu microfone tá um pouco diferente do podcast. Tu tá usando o microfone certo? Dá uma olhada aí. Eu tô longe, melhorou? Agora sim, pô. Então vamos voltar na historinha do bichinho lá. Vai, fala do Balsan aí. Quem é? Teu Pois irmão é. aí. Fala quem é teu amigo. E ele é apresentador em 2017, 2018, se eu não me lembro. Ele veio com um programa ali pro History Channel, que chama, dentro do Alienígenas do Passado, que eram as múmias de Nazca. Uhum. E nesse programa ele apresentou que pesquisadores descobriram múmias de 1000 anos, parará, pororô, que podiam ser alienígenas e tal. E adivinha que múmias que eram essas? São essas aí. Foram tipo 20 múmias que foram encontradas. Algo Foi do muito tipo. mais. Se eu não me Muito engano, foram mais. 119 que É foram mesmo? encontrados ali. Só que aconteceu. Essas múmias dessa região, elas eram múmias autênticas, mas de fetos, de crianças que nasceu morto é ótimo, né? Mas vieram ao mundo já em óbito, entendeu? E eles Natimorto. Natimorto. E eles embalsamaram. E essa região, ela é rica de um material ali que ajudava na preservação dos cadáveres. Eu não vou lembrar agora que produto químico que é, mas é da região. E esse produto químico causou alguma, como é que eu posso dizer assim? Alteração genética nos fetos. Então eles nasceram com cabeça esticada, ossos meio atrofiados e tal, e foram embalsamados. Foram colocados ali, ritual deles lá, religioso deles, foram embalsamados e colocados lá. Anos depois acharam isso aí e deram como múmias. E não eram, cara. Não. Mentira. Acharam essas múmias, deram como alienígenas, sendo que não era. Aí pegaram, pesquisaram, tinha crânio alongado, os ossos não batiam, tinham 3 dedos, 4 dedos, tinha umas lá que tinha 3 dedos numa mão e 5 na outra. Só que para conveniência, vamos pegar as que são mais simétricas aí e levar lá. Mas essas que o Malfan apresentou, elas não são dessa leva de múmias. Essas múmias que estão aí foram múmias que foram falsificadas por gente que estava vendendo essas múmias no mercado negro. Nosso amigo Malsan pegou essas 2 múmias aí, mal falsificadas pra caramba, feitas a partir de ossos de animais, ossos de crianças, de fetos, esse tipo de coisa, e vendeu. E o Então, Malsan comprou. calma aí. Você tá me dizendo que múmias, né, essas criaturas com a aparência desse tipo são de verdade, isso é, são múmias ali da Não época. igual exatamente Sim, aquela ali, porque aquela ali é toda montada. Exatamente. Elas têm. A história é real, mas criaram esses fakes aí que a gente vai ver daqui a pouco um videozinho e os ossos são de diferentes partes do corpo humano e tal. E aí o Malsan foi lá e comprou e apresentou isso no Congresso mexicano. Exatamente. Lembrando, por que aconteceu essa parada lá no Congresso mexicano? Porque o Malsan organizou essa audiência. Não foi um ufólogo que organizou, não foi o Congresso que pediu. Ele, com os contatos dele, achou legal. Ah, eu vou, como já teve nos Estados Unidos, teve no Brasil, teve no Chile, vou fazer uma aqui também. Vou fazer um congresso onde é uma conferência ufológica no Congresso mexicano. E ele foi autorizado a fazer. E ele tá aproveitando de todo o interesse, por causa do caso americano e tal. Sim, e olha só, de novo, vamos lá. O que esse cara fez foi de extrema má fé, porque ele chamou um tanto de gente que tá trabalhando para desacometamento, tá vindo a público, pôr na cara a tapa, sendo chamado de louco, de não sei o quê, pra desacobertar o fenômeno. E ele chamou lá esqueci o nome do piloto do caça lá, o Top Gun da vida real. Grush. Não é o Grush, não, é o outro. É o David Fravor. Acho que é isso. Chamou o Rony, chamou um fólogo japonês, chamou muita gente ali de credibilidade. O Robert Salas, que foi o comandante lá da base
nos Estados Unidos que foi invadida por OVNIs que desarmaram o sistema nuclear da base. Chamou esse pessoal todo. Para quê? Dar aquele ar de credibilidade. Para no final ele chegar e soltar isso. Mas por que ele ia fazer isso assim de graça? Porque ele tá com uma série nova no Discovery Channel. É Discovery Chama ou agora... History? É Discovery? É o History Channel, né? History, é o do grupo ali. O Certo. History Channel. Chama Mistérios do Universo com James Maussan. Sim, a gente já viu uns episódios aqui, a gente já riu bastante, Sim. inclusive. E a próxima temporada que vai começar agora, os primeiros episódios são Civilizações Antigas. O que você imagina que vai ter ali? Vai ter essas mumiazinhas direto aí. Pois é. E o cara fez isso pra aproveitar do marketing, cara. Agora, de novo, essa história que ele já tentou lançar, ele já tentou lançar isso atrás, quando veio essas múmias e tal, e foram feitos exames. Tem muita gente alegando aí, tem que pegar os exames de DNA, porque o exame de DNA falou que não é humano. Cara, vamos lá, vamos explicar pra galera que tá nos ouvindo aí como é que funciona o exame de DNA. Eu peguei, sei lá, um osso, tá? E eu mandei fazer o exame de DNA no osso. O exame de DNA não vai virar pra mim e falar assim, o osso é de boi. Não. Ele vai me dar um perfil genético que eu tenho que comparar com outros pra ver se é semelhante ou não. Então vamos lá, eu tenho um osso de boi, eu comparei com um osso de galinha. Não é de galinha, ou seja, o osso é não galinesco. Entendeu? Eu comparei o osso de boi com o osso, sei lá, de elefante. Não, então o osso não é de elefante. As múmias. Por que elas estão falando que no exame genético, elas não são humanas? Porque não são. Mas são de outro bicho, de um lhama, de uma galinha, do que for. Sacou? Mas alguns pedaços ali deram que tem 30% de DNA humano. Pode ter pegado um osso antigo, usado ali, que o DNA já degradou pra caralho, sacou? Já perdeu muito ali, conseguiram chegar em 30%. E lembrando que entre a gente e uma banana, a gente tem compatibilidade ali de DNA de 60%. Saca? Então jogar essa cartada de 30% do DNA aí é desconhecido. É claro que é desconhecido. Você não sabe que espécie que é. Então virar e falar que o que foi achado lá não é humano porque foi feito DNA e falou que não é humano é mentira. Porque para falar que era extraterrestre, eles tinham que ter uma amostra de DNA extraterrestre, comparar as duas e falar assim, é o mesmo tecido, da mesma criatura misteriosa. É bem interessante isso, porque se ele falasse, por exemplo, se a fala fosse o seguinte, não é DNA de nada que existe no planeta Terra, é uma coisa. Sim. Falar não é humano, pode ser qualquer coisa que não é humana. Sim, mas, Kaoru, olha só, na prática, você virar e falar que não é uma coisa, que não é nada na Terra, você tá mentindo, porque você tem que comparar isso com tudo que tem na Terra. Sim, mas esse que é o ponto, PH. Não tem jeito! Mas... Você só pode afirmar que uma coisa não é daqui se você tiver um DNA de fora pra você comparar. Entendeu? Sim, PH, mas não é o caso, não tô discordando de você. O lance é, se tu imagina que tu vê um ET de verdade. Tu pega o DNA dele e tu compara com qualquer coisa assim, com uma coisa que parece, sei lá, digamos que esse ET tem um perfil de humano, né? Tipo um Grey. Aí você vai comparar ele com o quê? Com ET de galinha? Não, tu vai comparar com ET de primário. Eu entendi esse vai ponto. falar, entendeu? Não é humano. Beleza, mas não é o que a gente tem aqui na Terra. Não precisa testar todos os seres, do inseto ao pombo, pra falar que não é. Mas nesse caso especificamente... cara, o Maussan, ele é um cara extremamente tóxico no meio da ufologia, porque ele traz muito... Ele faz muito que... Ele faz desde a década de 90 que muita galera no TikTok faz, muito YouTube polêmico faz. É aquela parada, Jacão. Ele não é ufólogo, ele não tem compromisso com ele, ele é apresentador. O compromisso com ele é com a audiência, é com o programa dele. E isso ele faz bem. Sim. Pra caralho, sacou? É igual o Gugu. Eu tô entrevistando o PCC, bosta nenhuma. É ator, mas deu uma puta audiência. Sim, e até hoje é falado. Ele tem compromisso com alguma coisa? Eu tenho... Não, foda-se. Foda-se. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Me falar... A galera já chegou e perguntou assim, pô, Jaca, mas o pessoal do Congresso mexicano é sério? Eu falei, gente, acredito eu, que se acontecesse uma pataquada dessa no Congresso nos Estados Unidos, eu acho que depois de uma semana o cara tava preso. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, ali no Congresso mexicano é diferente dos Estados Unidos, porque o Congresso mexicano não era uma audiência oficial do Congresso mexicano. Era uma audiência de apresentação, de tipo assim, uma conversa não mesmo? oficial. Eles só usaram o espaço ali.
Exato, usaram espaço. Porra, eu tô pensando Usaram que tinha. espaço. Tô pensando Não. que tava com os deputados. Não, eles estavam lá sim, porque o espaço era deles. Eles queriam começar a conversar esse assunto e trazer uma transparência. Só que não foi esse o intuito desse congresso. As pessoas que estão aqui estão perante juramento falando a verdade. Não. Elas estão aqui depondo e colocando o que elas sabem para a gente, numa próxima oportunidade, chamar pessoas através de acordos de você jura dizer a verdade, somente a verdade, não é verdade. Sim. Então, dessa vez, por que eu tô falando que foi dessa vez? Porque o Malsan, cara, ele organizou com os amigos dele, a gente pode usar o espaço, vamos levar e tal, pra campanha de marketing dele. O pessoal aqui do Pra chat tá próxima falando série. assim, aqui no Brasil, o pessoal tá comentando que teve deputado que falou receita receita caseira de Covid. Mas tem o seguinte, ô Barbosa, é imbecilidade? É, mas o cara é deputado. Ele tem que responder pelo voto de ser deputado. Agora, imagina o que a gente tá falando aqui, aquelas audiências que aconteceram nos Estados Unidos, David Grush, o negócio lá com Ali já foi sobre e tal. oficial, exato. Imagina se o cara leva um corpo de brinquedo, né, para falar que o mínimo de brinquedo para um congresso americano da vida. Eles depois ia bater 2 minutos ali. Calma, e tem ia outra. sair preso, sabe? Nos Porque Estados tá usando Unidos- tempo de merda. Nos Estados Unidos, como é uma parada oficial, tá no congresso ali oficial, o que todo mundo que foi ouvido ali na audiência, quando estava vendo ali ao vivo, já tinha sido ouvido antes. Então todo mundo já sabia o que ia ser dito, já foi conversado, se a gente pode falar, não pode, você vai ser a portas fechadas, você vai ter tanto tempo, já é tudo, cara, nada ali é de surpresa. A intenção da audiência nos Estados Unidos ser aberta é para passar à população o que está sendo estudado oficialmente. Só isso, mas tudo ali já era de conhecimento. Nada ali foi feito assim na hora e todo mundo ficou sabendo na hora, não. Já do México foi. Cada um chegou lá, falou o que queria. Claro que todos os palestrantes tiveram que submeter seu discurso antes, eles foram analisados, tudo. Mas o Malsan, como era o dono, deixou a cereja do bolo pro final, sacou? E aquele ali não avisou ninguém que ia fazer. Eu tenho So what do we certeza. see? Vamos ver o vídeo Same aqui? stuff. Vamos ver Bora, o vídeo põe aqui? aí. Vou botar o vídeo aqui, gente. O vídeo que eu peguei um pedacinho de um vídeo, tá? Peguei lá com o camarada pra gente ver aqui. Ele botou no Instagram dele o Zoucas, e ele mandou aqui. Pedacinho do So what vídeo do we see? que ele Same postou stuff. nas redes sociais A dele. hodgepodge of human and Não tem animal som, bones. não, tá? The fingers are a esquema total do- mess dos too. braços, The dos first ossos, suit of dos phalanges dedos. are facing in Você vê que different tem directions on her left raio-x and que right mostra que parece hands, que tem ovos with the dentro white dele, né? part Sim. facing up or down. Esses ovos Well, aí they é just porque, de forgot novo, to essa turn them múmia the right way. foi falsificada Stop. assim. Se fosse um ovo real, sabe? pessoal disse que Paleontologist o Rodolfo som Salas tá com- Vismonti o vídeo is tá of the com same som, bicho. opinion. Eu que não tô ouvindo. Só que o som tá em inglês, mas eu não posso tirar o som, gente. O vídeo tá assim. So what porque do we tá see? O Same pessoal tá falando stuff. que meu A microfone tá hodgepodge estranho. of Deixa eu olhar human de and novo animal enquanto você bones. mexe aí, ver se eu Eu acho que não consigo. tá estranho Here's a não pra mim, mummy não. named Josephine. A real beauty. Instead of humer eyes, she sports femurs Bom, eu tenho or certeza que thigh se eu É que começar a o bones. mexer pessoal aqui não vai tá te ouvindo, piorar. o pessoal não tá Legs te are ouvindo even por more causa do baffling. som do vídeo. One of the entendeu? thigh tá, bones is entendi. actually a femur, only facing the wrong way around, também não tô while ouvindo o the som do other vídeo, one não. is a tibia. And they are completely mismatched. With the hip bone, there's no joint there at all. O vídeo The poor passando ali. humanoid wouldn't have made a single step. Some of the bones are simply chopped off. Temos aí essa Note this symmetry pataquada. here. The fingers are a total mess too. The first pseudophalanges are facing in different directions on her left and right hands, with the white part facing up or down. Well, they just forgot to turn them the right way. Stuff happens. And look at this alien head. French cara, e paleontologist defender isso aí é Julien difícil Benoit demais, cara. thinks that those who crafted Me the small desculpe, mas humanoid defender mummies isso aí used skulls of some small não dá mammals muito for their certo. heads, such as a llama or Porra, alpaca. cabeça de lhama. Comparison shows that the reptiloid's cranial cavity O fits crânio da lhama perfectly tá the aqui. Eles cranial pegaram e cavity of a cortaram essa llama. parte da mandíbula, The cortaram essa parte location of aqui the e olfactory usaram essa parte bulbs, aqui, ó. the inner ear, the Mas brain a cabeça da hemispheres, lhama é ao and the contrário. cerebellum É, precisely exato. matches those in a A llama boca skull. do ET The whole era, na facial verdade, part encaixe of the da skull coluna. was broken off, leaving only the brain case. The skull was then rotated so its back part faces forward. The reptiloid's É por face isso que eu is fico meio actually the back chateado, of the Chacão, poor quando eu llama's vejo head. pessoas assim, que eu admiro, cara, que eu respeito, defendendo isso. A gente tem que analisar as provas, a gente tem que analisar as análises. Cara, é falso. Não tem o que analisar. Não tem. So what do we see? Same stuff. Chega desse A vídeo hodgepodge. aqui. Vamos voltar aqui. Então,
E aí também tem o seguinte. Como você disse, isso foi um mercado clandestino que ele vai recorrer para levar isso lá do Peru pro México. E ainda tem outro detalhe. A quantidade de leis que esse cara deve ter infligido para tirar múmias do Peru, Cara, isso que eu falo agora. para levar pro México. Ele torça que essas múmias realmente sejam falsas. Porque se elas forem verdadeiras, ele tirou do México pra cá sem avisar, isso tem um nome, eu não sei se é invasão de patrimônio cultural, alguma coisa assim. Isso é crime. Crime. Isso é crime. E isso é convenção assim, mundial. Todos os países têm proteção para os seus artefatos históricos ali, né? Senão eu vou lá no Egito, cato as múmias no Egito e trago pro Brasil. Sacou? Esse cara tá meio que fudido, cara. E aí que tá o lance, né? Muita gente comentando que tinha que o... Então esse que é o ponto. Muita gente comentando assim no Twitter. Pô, tu tá falando que os especialistas da Universidade Autônoma do México estão todos errados, estão malucos, que não sei o quê. A primeira coisa que eu não vi foi quem são os especialistas um por um. Não tem. Ele diz, os especialistas não tem. Comprovaram que é real. Tá aqui os papéis. Mas não tem nenhum site que diz quem é os especialistas. Porque não tem. Sabe o que foi feito? Ele mandou pra analisar o DNA disso aí. Sequenciaram o DNA e mandaram pra ele. Aí ele fala assim, enche a boca, eles especialistas analisaram. Não, eles fizeram o que você pediu, que você pagou, te deram e se vira. Ninguém bateu o martelo que não é alienígena, que é alienígena e nada não, entendeu? Que não é humano. Não tem isso. É muito comum nessas histórias falar assim, porque o professor Thomas Drake de Harvard validou isso aqui e falou, e você vai ver, não existe Thomas Drake de Harvard. Inventado. Botaram lá que a professora tal, russa, não sei o quê. Cara, já procuraram essa professora russa se ela existe? Ou seria uma atriz, sacou? E aí, quando existe, a pessoa não sabe nem o que tá falando. Então fala assim, do quê? Eu nem sei o que é isso, nunca ouvi falar desse estudo. Eu não sei onde foi que eu citei esse exemplo. Fui conversando com alguém aqui, com um pessoal em algum grupo. Vocês lembram do documentário que passou no Discovery Channel muitos anos atrás sobre sereias, mito ou realidade? Lembro. Muito bom. Na época teve gente que ficou na dúvida. Eu acreditei que aquilo ali, eu falei, caralho. Eu também acreditei, porque em nenhum momento eles mentiram e falaram assim, isso é uma armação. Não, eles falaram que é um documentário real. Não, aí que tá o lance. A gente chegou a ver isso aqui na live. Na época que eu vi isso, sei lá, 2008, 2010, sei lá. Tinham dois, um de dragões e um de sereias. Sim. E aí a gente um dia viu aqui na live e achamos no YouTube o de sereia. No primeiro episódio aparece durante uns 3 a 5 segundos escrito não é real. E acabou. É o único momento que avisa o documentário inteiro. Mas isso não passou oficialmente. Ou se passou, você falou, foi muito rápido. Exato. Em nenhum momento assim, deixou claro. É tipo aquela parada assim, o cigarro faz mal, aí aparece rápido assim. Não consuma que o cigarro faz mal. Pum, aí pum, começa o documentário e tu, caralho. Igual a propaganda da Jequiti, do Silvio Santos. Ela vê no show do milhão e Jequiti. Puf. E aí passou o pessoal, caralho, mas é estudo de verdade, mas a sereia, eu vi no Discovery, porra, Discovery, o professor e tal, que tava analisando, tem a bióloga tal, tem o antropólogo tal. Discovery, eram atores. Claro, tu vê um documentário de animais no Discovery, é real, assim. Então, pô, tu vê um negócio desse. O de dragão era muito bom, mas o de sereia tem no YouTube. Pois é, e a mesma coisa, esse paralelo desse documentário com essa história. Porque começam a criar personagens fictícios, fodões. O professor geneticista de Harvard. A cientista de Oxford. E não existe essas pessoas, saca? Não existe. Elas foram criadas pra dar velocidade à história. Isso aí é que nem um documentário que a gente viu aqui. Vou divergir um pouquinho, mas só pra vocês entenderem. A gente viu um documentário sobre Terra plana aqui. Putz, vocês perderam tempo. Claro, a gente adora. Por quê? Porque era o cara lá do ET Bilu. Qual era o nome dele mesmo? Urandir? Isso, ele mesmo. E ele fez um estudo de 7 anos pra provar que a Terra não era plana. Era côncava. Era côncava. A Terra é côncava, não é plana. E aí tem um monte de cara que fala, não, eu sou engenheiro. O outro, eu sou físico. Eu sou não sei o que, participei do estudo. Aí tu vai no Google, pega o nome do cara, o cara não é nada disso. O cara é ator.
O Pois outro, o outro cara, tipo, teve um deles que falou que era físico, o cara era um empresário lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e ele era entusiasta de física. E aí ele participou do estudo falando que ele era físico. Pois, é o que mais tem, cara. É o que mais Um tem. dos caras era engenheiro, mas tipo, ser engenheiro e ser acreditar em terra plana não quer dizer porra nenhuma, sabe? Agora, ô Jacaúna, olha só, é uma parada muito bem feita, porque quando que você vai achar que uma história dessa é mentira? Pô, você tá vendo uma parada sendo realizada no Congresso do México. Uhum. Na cabeça de todo mundo é assim, pô, é sério, eles não estão brincando. Mas tem toda essa parada que ninguém sabe por trás, que não é uma parada oficial e tal. E outra, aí depois, ó, o interesse da galera nesse assunto. O episódio que vocês acreditam que quiser sobre esse assunto aí explodiu de audiência. Daqui a uns dias ele lança lá no canal dele alguma coisa dessas múmias e explode, saca? E como o assunto foi ele que inventou, ele tem acesso a todas as informações inéditas do caso que ele pode colocar lá. Não. Pra gerar audiência, saca? Só pensar no seguinte, ele tá com um engajamento gigantesco, esse cara. Tá. Ele vai ser chamado pra dar entrevista, ele vai ser chamado pra um monte de coisa, ele vai conseguir, tanto que a gente tá fazendo um programa aqui falando mal dele, então acredito, bem ou mal, fale dele. Fala de mim, E exato. aí ele vai ganhar cada vez, ele ganha, mas assim, não que a gente aqui, o podcast e tal, vai fazer grande diferença no áudio dele, porque ele tem a TV, os jornais fazendo isso por ele já, né? E ele também tá nisso há, sei lá, 30 anos ele faz esse tipo de trabalho. Esse cara tá, ele tanto no México quanto nos Estados Unidos ele já faz esse tipo de programa. Cara, sério, eu fiquei olhando assim, eu falei, porra, foda, muito bom. E aí não resiste a 5 minutos de Google. Não existe Cara, 5 minutos de Google. no dia dessa audiência no México, eu tava até esperando pra assistir a palestra do Rony, o Rony palestrar lá e tal. Só que eu tinha uma gravação marcada no dia. Tava gravando eu, o Jackson e o Arthur Sérgio Neto. Aí, no finalzinho da gravação, o Jackson vira pra mim e falou assim: PH, estão mostrando fotos de corpos na audiência do México. Eu falei, como assim? Ele falou, peraí que eu vou printar aqui pra você e mandar. Mas, tipo assim, como o Jackson estava gravando ali, ele tava meio que de white noise, sacou? Com a live lá aberta, ele printou e mandou. E na hora que ele printou e mandou, que eu vi que era ET, eu falei, é o Malsan. Então, é o Malsan, caguei. Exato, vamos continuar aqui o nosso, depois a gente olha isso. Passou 15 minutos, acabamos a gravação, quando eu já entrei na internet ali, já tinha explodido. Mas foi assim, cara, viralizou muito rápido. Muito rápido. Muito. O dia seguinte, meu Zap, meu Instagram, meu Twitter, ficou o dia inteiro abarrotado. Eu não dei conta de responder todo mundo. Eu vi ao vivo, no dia lá, no Twitter, aparecendo uma notícia ou outra e morreu daquele jeito. O pessoal me mandou uma coisa ou outra. 24 horas depois, eu tinha recebido, sei lá, 40 marcações. Eu falei, porra, demorou 24 horas, o bagulho proliferou. Começou a cair no TikTok da vida. E aí a galera começou a multiplicar. Eu falei, não, tem que fazer um negócio aqui, tem que mostrar quem é o Malsan. Assim, e detalhe, não estou atacando aqui a notícia em prol do ad hominem, né? Não vou desacreditar tudo que ele traz, porque o Malsan é desgraçado. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O lance, galera, que a gente tem que analisar coisas. Quando alguém que é notoriamente, vou usar o termo mentiroso, mitomaníaco, te traz uma informação, não é atacar a pessoa e não analisar a informação. Cada um de nós temos tempos limitados na nossa vida. Então a gente tem que dar uma peneirada. E quando a peneira, a informação vem direto de um camarada que tá há 30 anos ganhando espaços, mentindo, talvez a sua peneira tenha que ser um pouco mais estreita para tu não perder dias de investigação importante sobre um assunto desse. Tá entendendo? Então não é sobre, vocês estão julgando o cara em vez de jogar informação. Não é sobre isso. É sobre um camarada que já faz isso há muito tempo. Sim, e de novo, lembrando, se essa história tivesse sido mostrada pela primeira vez essa semana, e a gente estivesse no início ainda, procurando saber o que era, analisando, é uma história, mas não, essa história já tem 5 anos, ela já foi toda analisada, ela já foi toda esmiuçada, ela já foi toda investigada, e a gente já sabe o que é. Ele não trouxe novas múmias, não, é mesmo. Ele não trouxe nem papel machê novo, é o mesmo? Não, é o mesmo, então, cara, não tem o que discutir, sacou? Sabe aquela parada que, essa notícia é velha e que apareceu agora de novo?
Isso tem muito na ufologia, cara. Vamos pôr que hoje à noite alguém viu alguma coisa voando e tá lá no Twitter, Top Trend. Objeto voa Belfort Roxo. Amanhã vai estar cheio de vídeo de, sei lá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, de 2006, 2010, de 98, falando que é de ontem. Que é o negócio. Então tem muito disso. Mas quem disse que tem informação nova sobre magia é você. Ah, não, Magel tem. Ah, tá vendo? Tá trazendo notícia velha, ô PH. Não, mas, Tá trazendo cara... notícia velha aqui, não. O meu ponto, o que eu quis dizer é o seguinte, que sempre que aparece uma coisa de ufologia, coisas velhas aparecem pra falando que são daquela coisa nova. E não é. Não é. Magia é sagrada, filho. Magia o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Sei. Vai. É. O bicho vai pegar. Magia foi maior que Varginha. Mas enfim. Magia... Ah, PH, pelo amor de Deus. Para com essa... Para com Não, essa pataquada, PH. Porra, eu- PH, tá vindo o Carol Campeu agora, você agora, Não. porra. Vai meter Não. essa? Ó, então tá, rapidinho. Vamos só desviar um pouquinho disso do caminho, só pra ir nessa missão secundária e já volta pra side quest principal. Eu tava conversando no grupo dos apoiadores um tempo atrás sobre casos que caíram na galhofa. Apareceram, todo mundo, e depois a gente já não é nada e morreu. Aí eu falei, é a mesma coisa de Magé. Magé falaram lá, caiu um negócio lá, investigaram, com uma semana o assunto morreu. Aí, uma amiga minha lá, que mora lá em Petrópolis, a Luciana, virou e falou assim, ô PH, vou chamar no privado aí pra gente trocar ideia. Ela me chamou e falou, Magé aconteceu, abafaram, tal, não sei o que. Ah, mas da onde você sabe disso? Ah, um grupo de ufologia me falou isso, outra pessoa falou aquilo e tal. Mas quem estava lá investigando o caso mesmo no dia era o Arthur Sérgio Neto. Conversa com ele que ele vai te... Não sei se ele vai te contar o que ele sabe, mas ele estava lá. Ele vai poder te falar o que, pelo menos, ele sabe lá de mais óbvio, assim. Aí eu chamei o Arthur para conversar, comecei a trocar ideia com ele e, cara, o negócio é gigantesco. Basicamente, recuperaram uma nave e 3 criaturas. É isso. Saca? Aconteceu. Aí eu vou te falar agora o seguinte. Qual o problema que eu acho dessa porra? Caralho. Magé tem a fábrica da... Qual é o nome da Ibel. fábrica? Ibel. É a fábrica de munição. A porra do disco voador caiu dentro da fábrica de munição. Aqui, Iago, vem cá. É a mesma coisa que eu pensei. Falei, pô, muito conveniente. Porra, muito caralho, conveniente. o Brasil inteiro pra cair. Qualquer Então tá, lugar Chicago, olha de só. magia é grande pra caralho. Podia cair em Tá, qualquer lugar de magia. você conhece a fábrica? Você conhece a fábrica? Foi a mesma pergunta que eu fiz pro Arthur. Você conhece a fábrica? Só de vista, eu já passei em Magé e o bagulho Ela é gigante. Porque é o seguinte, sim. ela é uma fábrica de armamento, então E tem tem uma um fábrica espaço pra aqui, testar. 3 km depois tem outra. Se Sim. explodir aqui, não explode a outra. E tem, Tá quando mandando pra Cucuia. e tem um espaço pra fazer teste de tiro de canhão, Sim. teste de explosivo. E É um além lugar muito disso- grande mesmo, quilômetros Sim. de tamanho. E além disso, tem uma área de preservação de floresta gigante ali que não faz parte oficialmente da Embel, mas meio que a Embel monitora ali porque tá próximo a eles. Então, faz parte? Faz, mas não faz. E a parada caiu nessa região. Não foi na Embel que ela caiu numa mata próxima à Embel. O acesso mais fácil era pela fábrica da Embel. Por isso que se falou que caiu na fábrica da Embel. Mas não caiu na fábrica da Embel. Ela caiu numa floresta ali perto, numa mata ali perto. Tá, e tu Moradores viram. e tu vai gravar o teu podcast, vai lançar isso aí quando? Acho que é na próxima sexta. Já Próxima- tá gravado, já. Próxima terça? Sexta. Sexta. Vamos Isso. ver. Vamos ver então essa historinha aí. Vamos. Do disco voador com 3 aliens que caiu, que os Estados Unidos já levou, inclusive, né? Os Estados Unidos já levou. Já. Já vieram, já levaram. Americano Já. é foda. Já Sim, chupinharam. tem relato de moradores lá que viram os americanos lá fazendo pergunta, tudo fardado com... Quando a nave caiu, os militares já... Cara, os militares americanos chegaram pouco depois, pra já tentar fazer a contenção, igual foi feito em Varginha. E os moradores tudo viram, eles zanzando lá pela cidade com fuzil, todo encapuzado, sacou? Todo de preto, que eram gringos, sacou? O que se diz muito sobre como os americanos, como os militares chegam muito rápido em lugares de queda de pouso, em lugares de queda de OVNIs e tal, é o que diz é que o NORAD, né, o NORAD... Né, Ele monitora e avisa. Eles monitoram tudo, principalmente Sim. nos Estados Unidos e na América. Na América de forma geral, mas eles monitoram todo o planeta. Os satélites espiões que os Estados Unidos têm aos baldes.
Então, quando eles verificam que um disco voador tá numa certa rota X, eles já alertam todas as autoridades da região. Então, por isso que eles chegam muito rápido. Depois cara, que o objeto caiu, dá 15, 20, 30 minutos já tem militar. Aí o pessoal fala, caralho, como o militar chega rápido? É porque eles já estão avisados, já sabem mais ou menos a área que o negócio vai pousar, vai cair e rola. Essa é a ideia porque o militar chega muito próximo, muito rápido. O Arthur Sérgio Neto me falou, é o segundo maior avião de carga do mundo. Eu esqueci o nome dele. O primeiro é o Antonov lá, russo, o outro eu esqueci. Ele pousou ali perto de Magé, 2 dias depois desse negócio aí, pra buscar alguma coisa. O que ele foi buscar? E por que o segundo maior avião de carga do mundo? O que será que eles foram tirar? Mas aqui, interessante ter puxado isso aí, de espaço aéreo, satélite e tal, que a gente pode aproveitar para falar da merda ufológica da semana, que não foi só o James Malsano, A NASA ajudou. Porra. Cara, a NASA ajudou também. A NASA, vou falar para você que nem eu falei aqui pra minha esposa. A NASA, tá? Gente do chat, a NASA é aquela sua prima lésbica, sua prima sapatão, que toda festa, tu sabe, todo mundo sabe da família, todo mundo da família sabe que ela gosta de mulher. Mas vista grossa. Mas a tua tia velha sempre fica, e o namoradinho? E o namoradinho? E o namoradinho? A NASA é a sua prima. E nós somos a tia velha. E aí, NASA? E o ET? E o ET? E o ET? E ela sempre fala, não tem ET. Para de ser chato, porra. E aí, e o ET? E o ET? Cadê o ET, NASA? É hoje? Porra. A NASA falar que não sabe de nada é mentira, porque eu já gravei vários episódios com o Jackson ali. O Jackson pesquisa muito o trabalho da NASA com os pousos, as missões lunares. E, cara, toda missão, seja Apollo, seja Gemini, seja o que for da NASA, tem registro ufológico oficial. Tá no site da NASA. Tá lá. A foto tá lá. Agora, vai dizer que eu tô vendo um OVNI na foto e a NASA nunca viu? Tem áudio dos astronautas conversando com o centro de comando e falando que estão vendo um objeto voador não identificado. A NASA fala que está captando o objeto, aí fala assim, continue observando e qualquer novidade informe. E eles falarem que não sabe. Fora que tem o seguinte, a NASA, ela tem a lenda, eu já acreditei nessa lenda também, que a NASA é civil e ela informa tudo que ela recebe. É mentira. Ela não é só civil. Ela tem parte civil. Exatamente. Ela tem parte civil, parte militar, e a NASA, por obrigação de inteligência contra espionagem, ela não libera a íntegra de nenhuma informação antes de passar por filtro. Então essa lenda de a NASA é uma agência civil, ela libera 100% das coisas. É mentira. Nunca. Por causa desse lance da segurança americana. Ela tem muitos assuntos sensíveis, ela não poderia liberar nada sem o filtro. Ela só libera depois de uma análise, depois de uma seleção do que será ou não liberado. Ô, Jacaúna, olha só. Eu acho que nessa conferência que eles deram, rolou um ato falho ali que pouca gente... Quem tá mais ligado na ufologia pegou, mas acho que quem não tá, passou batido. Inclusive, o James Fox até questionou isso. Alguém pergunta para ele se ele sabe de alguma coisa e tal, ele fala assim, não, e a gente já esbarrou com algumas coisas aí, mas nós temos certeza que não é de origem extraterrestre. Nossos cientistas não sabem o que é, mas a gente sabe que não é de origem extraterrestre, eles estão investigando ainda. Passou um pouquinho, o James Fox foi lá e perguntou assim, como é que vocês me alegam que uma parada vocês têm certeza que não é extraterrestre, se vocês não sabem o que é e de onde vem? Para mim foi um ato falho. Por quê? Sim, eles têm alguma coisa lá que eles concluíram que não é extraterrestre. O que é? Não sei. E ele não poderia ter falado isso e falou. Porque, cara, você não dá uma alegação dessa. Aí eu tenho certeza que não é extraterrestre. Baseado em quê, filhote? Exatamente. Então, porra, é aquilo. Vocês estão aqui assistindo 2 pessoas que, porra, participam, possuem podcast sobre isso, sobre entusiastas de ufologia e tal. Mas, gente, tem que ter um filtro mínimo. Você não pode acreditar em qualquer porra que você vê, porque aí você começa a passar como malucão, tá ligado? Sim, agora, eu vou te falar uma coisa também. Eu vou te falar uma coisa. Que
a NASA virar e divulgar que nunca teve indício de nada extraterrestre, de repente eles não estão mentindo. Eles não estão mentindo. Eles podem ter descoberto alguma coisa que eles têm certeza que não é extraterrestre, não é humana também, mas não é extraterrestre. Igual eu comentei com o Jackson aqui em off, onde a gente estava lá. Vai que pra eles lá, um dia eles esbarraram com uma nave lá, com outro Yuri Gagarin lá dentro, com outro Armstrong lá dentro. Pô, quem que são esses caras? Que aqui na Terra já morreram, mas foram... Saca? Não, então, tipo assim... aí é aquela teoria que eu já comentei com a galera aqui pra caralho na live. Quando a gente tá falando de... A gente às vezes, gosta muito de assistir um documentário do History, primeiro porque é divertido, segundo que quanto mais mentiroso mais tempo o documentário dura. O documentário tem 40 minutos de documentário, dá 3 horas de live. Porque vai rendendo, cara. Eu vou pausando, eu vou comentando, e vou ficando doido e tal, então, quanto mais maluco mais eu pauso do documentário, então rende muito. Que é o seguinte, tem gente que vai acreditar, por exemplo, muita gente eu já vi isso, tanto na paranormalidade ufológica, essa galera do espiritismo ufológico, quanto só da ufologia, que comenta que quando uma autoridade fala não é extraterrestre, ela tá praticamente falando o seguinte, gente, eu não vou falar o que é, mas eu te garanto, não é extraterrestre, sabe por quê? Porque pode ser, por exemplo, humanos do futuro. Pode ser... Outra dimensão. Pode ser humanos da Terra de outra dimensão. Isso não são extraterrestres, são da Terra. Só que são de outra dimensão, isso ele não tá mentindo pra você. Ele jamais poderia ser processado por mentir. Não é extraterrestre. Mas também não é do nosso plano, não é da nossa existência, não é do nosso tempo. É um jogo de palavras quando você vai pedir pro político te contar alguma coisa. Sim, exatamente. Ele tá contando pra você o que ele quer, sacou? Mas ele não tá mentindo, ele tá colocando informação que é conveniente. Sim. Cara, olha só. Um tempo atrás, a Paola Harris conversou com o Ribas lá do Paranormal FM. E aí, trocando ideia, ela falou assim: você sabia que a NASA está desenvolvendo um dispositivo para enxergar o multiverso? Esse é projeto da NASA, oficial, que eles estão desenvolvendo. O David Grush foi depor no Senado americano uns meses atrás, e ele falou assim: não, porque os cientistas todos estão chegando à conclusão, inclusive eles colocam um nome para isso, que é o princípio holográfico. Você viu ele falando isso? Do princípio holográfico, que... Aí deu exemplo lá, imagina uma pipa voando no céu. Aí a pipa voando no céu projeta uma sombra no chão, essa sombra interage com quem está ali no chão, consegue interagir com o ambiente e tal, as pessoas interagem com ela, mas a pipa não está ali, ela está no céu. É basicamente esse princípio holográfico. E às vezes as naves que a gente vê aqui, elas interagem, fazem tudo, mas elas não estão aqui. Elas estão num outro ponto. Elas estão só sendo representadas aqui. É a mesma coisa desse cara da NASA virar e falar assim: não é extraterrestre. Pode ser alguém, igual você falou, humano do futuro, realidade paralela, outra dimensão, sei lá, linhas alternativas de existência, sei lá. É tanta... Saca? Antigamente isso era papo de doido, hoje não é mais, cara. Hoje não é mais. Isso é bizarro. Pode ser de tudo, pode ser uma amálgama da porra toda. É maluquice. Isso que deixa o assunto muito interessante. Louco. Isso que deixa o assunto... E cada um vai acreditar em coisas diferentes, cada um vai acreditar em grupos de coisas diferentes, cada um vai ter uma linha de raciocínio. Pode estar tudo interligado. Eu vi um fantasma. Você não viu um fantasma, você viu um lapso de uma outra dimensão que é habitada por seres de outras realidades, de outras linhas. Saca? É por isso que quando a gente tá vendo o History Channel Alienígena do Passado, eu falo pro pessoal aqui do chat: se prepara que tudo é alienígena. Tudo. Porque o nome do programa é Alienígena do Passado. Não pode ser alienígena, não. É alienígena do passado. Tudo é alienígena. Então, por exemplo, se tu vai, por exemplo, ver um documentário religioso, tudo é religião. Tudo é anjo, tudo é demônio, tudo é não sei o quê. Você vai ver um bagulho espírita, tudo é alma, tudo o depende nosso do ponto de vista. Tudo, a análise daquilo ali vai ser sempre de acordo com aquela caixinha que a pessoa tá acreditando. Então, quando a gente começa a avançar, por exemplo, num papo, e as coisas podem ser as duas coisas, três coisas ao mesmo tempo, é muito interessante. Porque tem gente que perguntou pra mim: Jaca, é demônio ou alien? Aí eu pergunto: pode ser um demônio ou alien? Quem disse que tem que ser um demônio ou um alien? Pode ser um demônio alien, pode ser o demônio de um inferno de outro planeta. Então, pessoal, caralho. Pode, Caralho. Jacaúra. Não sei.
antigamente, ou era de outro planeta ou não era. Agora o leque abriu tanto, você tem tanta opção que fica até difícil você teorizar alguma coisa com tão pouca informação. A gente vê as informações vazando, chegando aí, e você tenta montar um quebra-cabeça, não tem como, cara. Não tem como. Pegou, pô, tem um caso ali que a nave pousou, a gente viu seres e tudo e tal, beleza. Pô, então é de outro planeta, são seres biológicos. Aí daqui a pouco você escuta outro caso que a nave apareceu do nada, apareceram entidades de plasma voando sem forma etérea e mandaram uma mensagem mental pra você que, tipo assim, sei lá, a morte é só o princípio. E sumiram. Saca? Aí você vai pensar assim, quem que tá mentindo nessa história? Quem que é o doido? E aí, além disso tudo, tem, por exemplo, tem várias alternativas ainda que a gente nem citou aqui, mas tem aquela outra que bola todo mundo também, né? Será que a gente tá na Matrix? E aí fica mais maluco ainda. Cara, calma aí. Será que essa porra é um programa de computador? A gente tá tudo dormindo? A gente tá tudo dormindo e quando a gente acordar, a gente tá num outro mundo? Porra, sabe? Ô, Jacaúna, São tem uma teoria possibilidades que... milhares. Tem uma teoria que eu acho ela muito plausível, e eu até aceito ela. Por que a Terra... Vamos em 2 pontos primeiro. Por que a Terra é tão visada por, sei lá, várias raças alienígenas? Qual que é o interesse deles aqui na gente? Por que todo mundo quer vir aqui? Pra mim, vida é uma parada comum no universo. Comum. Vai ter em todo canto. Mas essa diversidade, essa variedade que a gente tem exclusiva da Terra. Esse tanto. Porque, cara, onde você olhar na Terra aqui tem vida. Se você pegar e passar o dedo nessa parede atrás de você olhar no microscópio, não tem vida, tem bactéria. Sacou? Se você der uma suada no nariz e tirar o suor do seu nariz, o meleque do seu nariz e olhar, tem bactéria. Se você for lá no Ártico pegar água gelada, ela congelada, tem bactéria. Então, tipo assim, todo lugar da Terra tem vida. Qual que é a teoria que o pessoal sustenta? Que a Terra é tipo um celeiro. É tipo um zoológico universal. Várias espécies trouxeram uma outra espécie nativa do planeta, introduziram aqui, Então, fizeram algum aprimoramento, alguma coisa, e hoje a gente tem essa explosão. O problema dessa teoria é o tipo de DNA que tem as criaturas na Terra, entendeu? Esse que é o problema. Mas você reparou que o DNA, a base é basicamente o mesmo? Mas esse que é o ponto. Todas as criaturas na Terra, segundo os evolucionistas vão salientar, toda a evolução do planeta Terra indica que todas as espécies vivas na Terra, eu acho que a exceção é uma parada ou outra só, mas é tipo monocelular, né? Vieram da mesma raiz. É por isso que pode voltar assim, tu vai chegar lá naquela primeira bactériazinha, porque todo o DNA vem numa sequência, não tem tipo uma parada completamente diferente de outra, um animal completamente diferente de outro, entendeu? Eu concordo com você. Eu acho que, inclusive, a vida no universo ela é igual a receita de bolo. A vida no universo todo ali é uma receita de bolo simples. É uma receita padrão. Mas um outro planeta colocou chocolate, outro colocou canela, outro colocou maçã, outro, entendeu? Tem cobertura, várias camadas. Mas a receita básica é a mesma. A receita básica da vida pode ter uma base em comum. Eu tava. Acho que foi lá no teu podcast que a gente falou recentemente, que eu gravei contigo, nem foi ao ar ainda. Eu comentei que eu acho que o sistema solar todo, ele tá isolado de propósito. E os aliens, eles espalharam, tipo, em torno do sistema solar. Não foi comigo, não. Foi, não? Espalhou, não, tipo... Não, eu quero saber disso aí. Espalhou, tipo, em torno do sistema solar, um bloqueador de sinal. E fez, tipo, uma rede bloqueando o sinal, e a gente não recebe nenhum sinal vindo de fora, porque existe uma tecnologia que bloqueia. A gente tenta olhar, a gente consegue ter olhar, mas até esse olhar é filtrado e a gente não recebe nenhum sinal de rádio, de nada. E quando recebe uma coisa ou outra é por algum momentinho que vazou, que é coisa raríssima de vazar e detectar, né? E é por isso que a gente parece que tá isolado, porque não é a Terra que tá isolada, é o sistema solar que tá isolado, sabe? Porque para essas raças multi espalhadas planetárias, espalhar uma antena. Imagina que pega aquele atrapalhador de sinal de celular, coloca na antena. Eles colocam esse volta do sistema solar e pronto. Não tem como a gente escutar os sinais vindo de fora. Faz sentido. E a gente tá isolado. Por quê? Porque existe um interesse de deixar, de repente, porque a gente é o experimentozinho, o hamster dentro da gaiola, porque a gente tá sendo
feito de zoológico, porque vai depender. Aí o pessoal pergunta assim, porque os aliens ficam sempre pegando vacas e tal, porque eles não fazem outra coisa. Da mesma forma que tem experimentos pelo mundo inteiro que fica lá visitando a mesma onça durante não sei quantas décadas, não sei quantos anos visitando a mesma onça. A onça vira e mexe, chega e fala, caralho, foi abduzido de novo. As outras onças ficam rindo dela. Porra nenhuma, tá doidona? Para pra pensar. Uma espécie vem aqui, aí estuda a gente, tudo e vê que boa parte da nossa alimentação é baseada na criação de determinados animais. Frango, porco, cabra, boi. Aí eles vêm aqui e falam assim, porra, que tal tentar pegar uma espécie dessa, clonar uma espécie dessa, não sei, e tentar reproduzir ela lá também para nossa fonte de alimentação? Não sei. Tem uma fonte, tem uma fala que eu achei meio interessante, que eu fiquei com isso na cabeça durante um tempo, que foi eu não lembro onde eu escutei isso, foi num podcast desse de MesaCast, provavelmente, e acho que foi aquele cara lá, o Jamie Foxx, eu acho, no documentário sobre o ET de Varginha. E parece que um dos médicos falou pra ele e o Alien falou com ele. E o Alien falou pra ele, eu tenho pena de vocês, humanos, que vocês não sabem o que vocês são. Isso pode ser tirado da filosofia de um banheiro público, ou pode ser um negócio muito interessante. Imagina, o Alien falar pro humano, né, de forma mental lá, porque eles, segundo esse documentário, os aliens se comunicam telepaticamente, falar, porra, tenho pena de vocês porque você não sabe o que são. Aí essa frase é interessante porque tem 1 milhão de interpretação. Tu pode pensar, caralho, o ser humano é foda e a gente não tá se dando valor. Ou, nossa senhora, a gente tá fudido porque a gente é uma merda. Ele tem pena da gente porque nós somos um lixo. Ou, tipo, tem pena de vocês porque vocês não aproveitam o próprio potencial. Pode significar qualquer coisa essa frase. Se for verdade, é uma parada muito interessante, né? O Alien falando, porra, tenho pena de vocês porque vocês não sabem quem vocês são, cara. Uma coisa que eu sempre parei a pensar, Jacão,